E aí, meus irmãos, tudo bem? Nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre bloco gospel de carnaval. Bloco gospel de carnaval. Já parece uma contradição, porque carnaval não tem nada de gospel. Mas tem algumas igrejas que montam o seu bloco de carnaval e saem nas ruas e eles pulam, e eles dançam, e eles cantam. E aí eles pegam algumas músicas cristãs e colocam aquele ritmo de carnaval e pandeiro e tudo mais para ver se eles influenciam as pessoas que estão lá nas ruas para aceitarem Jesus. Bom, o que eu acho dessa estratégia? Eu não sou a favor dessa estratégia. Então, assim, se você não é um cristão praticante, não tem compromisso com a igreja, com a Bíblia, não se importa com ceia e batismo, então talvez esse vídeo não seja para você. A minha conversa aqui é no sentido de fazer com que nós, que somos cristãos que se esforçam, que nos esforçamos para praticar a palavra de Deus, possamos ter um entendimento melhor a respeito das coisas. Eu vou dar a minha opinião baseada em alguns versículos. Quem quiser concordar, concorde. Quem não quiser, continue discordando e siga a sua vida e que Deus te ilumine. Então, como eu falei, eu não tenho esse posicionamento. Eu sou do tempo de que o evangelismo, você saía na rua e entregava folheto. O carro-chefe era a palavra de Deus que estava naquele panfleto. Eu acho que a primeira vez que eu saí para fazer evangelismo foi em 96, se eu não me engano. Eu era muito novo e eu ia com meu tio que me levou para a igreja, né? Então a gente saía nas ruas e eu ia aprendendo com ele, entregava o panfleto, chamava para o culto, falava de Jesus, alguma coisa assim, e isso era o evangelismo. Então assim, a gente não trazia nada do mundo para ser um acessório para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já é poderosa para fazer efeito na vida das pessoas. Eu acredito que no carnaval o único evangelismo válido seria esse da panfletagem. Então, quantas pessoas estão lá na bagunça, se você quiser chegar lá e com a roupa decente, com a palavra, uma Bíblia, com um panfleto, e você quiser falar da Bíblia para essa pessoa, eu não teria problema com isso. Agora, quando a igreja imita a prática mundana, aí eu já não acho que é um evangelismo válido, não acho que isso tem respaldo bíblico. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então o apóstolo Paulo fala que a fé, essa fé salvadora, essa fé que transforma a pessoa, vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. O contexto lá de Romanos 10 é assim, o contexto de tudo que Jesus viveu e passou e os outros apóstolos ensinaram, era a mera pregação da palavra de Deus com a Bíblia, com, no caso do Novo Testamento, mostrando os escritos dos profetas, e sempre foi assim. Não é preciso que haja dança do mundo, bate-cum do mundo, tambor do mundo, imitar o mundo para acompanhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para transformar e salvar pecadores. Então, ainda tem um versículo que eu acho que é mais contundente a respeito disso, que está em Romanos 12, capítulo 2. O texto diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O apóstolo Paulo aqui é muito claro em dizer que nós não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Então esse comportamento e o costume de todo ano, no mês de fevereiro e março, de praticar essa festa carnal, onde tem tudo que não presta, isso não deve ser imitado pela igreja. O apóstolo Paulo está falando, devemos nos transformar, devemos deixar isso para trás, devemos mudar a nossa forma de pensar, de não pensar que se o mundo acha isso bom, a gente achar que isso é bom também. Nós precisamos experimentar a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus para nós, e para isso nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, na Bíblia. Jesus Cristo, ele disse algo interessante também lá em João capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Olha como é interessante isso que Jesus disse. Ele nos tirou do mundo, no sentido de que ele nos tirou da maldade que há no mundo, das práticas maldosas do mundo, da prática do pecado, ele nos tirou desse meio, porque nós precisamos levar uma vida diferente. Aí a igreja agora quer voltar para o mundo, quer voltar para as mesmas práticas que elas realizavam quando estavam no mundo. E Jesus disse que eu os escolhi e os tirei do mundo. Aí a igreja agora disse que para evangelizar ela tem que voltar para o mundo de novo. E quando eu digo o mundo, não é o mundo como local, porque do mundo ninguém sai do mundo aqui, né? Ninguém sai do planeta Terra. Mas eu digo voltar para o meio daqueles que praticam as coisas malignas, as coisas pecaminosas que Jesus disse que nos tirou e nos afastou dessas coisas. Então o carnaval é a igreja voltando para o mundo e o mundo gostando da igreja porque agora tem algo em comum. Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. E Jesus disse que o mundo odeia a igreja. Agora, quando eu quero, como igreja, ir para o mundo, para que o mundo goste de mim, se identifique comigo, porque eu estou parecendo com o mundo e não estou parecendo com Jesus Cristo, e buscando a vida de santidade, então tem algo errado no meu cristianismo. O mundo não vai gostar de mim porque eu quero me parecer mais com Jesus e não com o mundo. Está passando um avião agora. Está se afastando ali. Então, eu não tenho que buscar me identificar com o mundo praticando as mesmas coisas. Tá? E falando do que ocorre no carnaval, o apóstolo Paulo ele também disse algo muito importante. Ele disse na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. O carnaval é reconhecido unanimemente como a festa onde há mais pecados na área sexual. A traição, o homossexualismo, a tudo que não presta em relação a pecados da área sexual está nessa festa chamada carnaval. O pior é quando nós vemos adultos incentivando as crianças a desde pequenas a gostarem dessa festa. Minha esposa mostrou ontem uma criança de acho que uns 4 ou 5 anos com uma roupa parecendo um biquíni dançando e rebolando no carnaval. E os pais acham isso bonito. Isso é muito triste, na verdade, porque estão induzindo as crianças a acharem que o carnaval é algo bom e algo que Deus não se importa com isso, quando Deus não aprova a imoralidade sexual que acontece no carnaval. Todo tipo de prática sexual que não presta acontece no carnaval. É pegação, é ato sexual até no meio da rua, tudo que não presta tem nesse carnaval. Além da área sexual, aí tem drogas, tem droga, prostituição, tem assalto, tem roubo, tem violência, tem mentira, tem ostentação, tem todo tipo de pornografia. Carnaval é uma festa reconhecida por essas coisas. Tá? E outro versículo interessante diz o seguinte: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Nós devemos nos afastar da aparência do mal. Interessante que teve um caso aí que aconteceu também, que o repórter estava lá no meio desse movimento do carnaval e uma mulher agarrou ele, beijou à força, segurou ele pela cara assim, deu um beijão nele lá demorado, e ele é casado. Ou seja,
se ele estivesse afastado desse ambiente, isso não teria acontecido. E o apóstolo Paulo vai dizer: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Eu tenho que me abster de estar nesses ambientes, porque o mal pode acontecer, eu posso ser influenciado para praticar o mal, e no momento de fraqueza, digamos assim, eu posso praticar o mal, praticar o pecado. E qual é o ambiente mais propício para fazer o que não presta e pecar do que o próprio carnaval? O carnaval está lá para que o povo possa, como diz o ditado, tocar o terror, ir para a zona, aprontar e bagunçar, beber até cair. Então é só esse tipo de coisa que tem no carnaval. Então o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então, concluindo, meus irmãos, carnaval, esse bloco de carnaval gospel, para mim é só a igreja imitando o mundo, e eu não vejo respaldo nem de Jesus e nem dos apóstolos para tal prática. Desde o Antigo Testamento, de Moisés e desde os profetas, até chegar no Novo Testamento com Jesus e os apóstolos, que Deus quer que a gente não se identifique fazendo as mesmas práticas pecaminosas que o mundo pratica, que os outros povos praticam, adorando deuses estranhos, praticando coisas que Deus não se agrada. E aí você pode perguntar, então quer dizer que a igreja nunca pode ter uma festa? Então sempre vem aquele argumento do exagero. Para finalizar rapidinho, a pessoa diz assim: se não pode participar de carnaval, então não pode festa nenhuma. Veja, uma coisa é uma festa temática organizada pela igreja, no ambiente da igreja. Quando eu digo ambiente da igreja, seria talvez no retiro da igreja, um acampamento onde se aluga uma chácara, e tem ali os pastores, tem os líderes observando tudo o que está acontecendo dentro dos padrões bíblicos. É diferente de você estar em uma festa, um ambiente mundano, onde as regras ali que prevalecem são as regras do mundo. E a gente viu aí, você está vendo notícia que não presta, a gente está vendo artista com roupa de Satanás, roupa de dragão, roupa de vermelho com as letras das músicas, profanando a Deus, profanando Jesus, como todo ano acontece. Jesus é apanhado, é surrado por Satanás, aí esse ano é um negócio de espírito para lá e para cá, e tudo isso distorcendo a Bíblia, tudo isso profanando e blasfemando as coisas de Deus. Então, um cristão, para mim, não tem que se envolver com esse tipo de coisa. Agora, como eu disse, a vida é sua, você faz o que você quiser. Mas minha orientação na minha igreja e para os irmãos que eu convivo é essa. Como eu disse, eu citei a palavra de Deus e tem muito mais versículos a respeito disso. Tá? Agora, não tenho tempo para discorrer sobre a Bíblia toda. Se você discorda de mim, então coloque aí nos comentários qual é o versículo, aliás, os versículos, porque talvez um só não seja o suficiente para sustentar a igreja imitando o mundo, né? E aí você pode discordar de mim à vontade, as críticas com respeito vão ser mantidas aí, porque nós podemos discordar. Agora, as pessoas que chegarem cheias da razão aí, com ofensas, né? Porque aparece aqui no canal gente que se diz cristã com palavreado esquisito e com ofensas pessoais, esses comentários vão ser moderados e não vão aparecer no canal. Então que Jesus abençoe você, sua família, abençoe as nossas crianças para que elas tenham discernimento desde cedo a respeito do que é carnaval. Tá bom? Um grande abraço e até mais.